Salve, salve, galera. Boa tarde para vocês. Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de matemática básica. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E claro, se você é concurseiro, se você é concurseiro e você pretende fazer provas, você tem que estar consciente e ciente de que a tua prova ela vai aparecer ou ela pode aparecer matemática. Principalmente hoje, onde você tem um braço chamado raciocínio lógico, que às vezes a pessoa fala assim, raciocínio lógico não tem nada a ver com matemática. O que mais acontece hoje nas provas de raciocínio é a presença da lógica matemática, onde eles adotam problemas matemáticos com matemática básica, situações contextualizadas. Então, essa de achar que tu vai fazer um concurso e que a prova de raciocínio não tem matemática? Tem. E é a matemática básica. Cada vez mais, as bancas estão se especializando em cobrar de vocês a parte básica da matemática. Isso é que é a grande jogada. Se você não conhecer porcentagem, se você não conhecer regra de três, se você não conhecer razão, se você não conhecer proporção e até mesmo noções de geometria, ou então princípio de contagem, probabilidade, que são assuntos que tu vê na matemática, você não se dá bem em prova de concurso. O que as bancas querem, pelo menos o que elas exigem e cobram do concurseiro, é que ele saiba interpretar, que ele saiba ler a questão e que ele saiba aplicar o básico da matemática. Um cálculo básico de porcentagem, uma montagem de regra de três, um conceito de razão. Aí você pode falar em velocidade, em consumo médio, em escala. Todos esses temazinhos, certo? Gostam, de uma vez por outra, aparecer na tua prova. Uns com mais frequência, outros com menos. E hoje, o que eu vou falar com vocês, o que eu vou trabalhar com vocês, é a porcentagem. A porcentagem está presente, mesmo que no edital ela não venha. Tu vai fazer uma prova e lá tem assim, problemas de raciocínio lógico. Pode escrever que pode ter porcentagem lá no meio. Quando eu falo em porcentagem, o que você precisa trabalhar comigo é justamente isso aqui, ó. Só um momentinho, tá, gente? Só um momentinho, já perdão, tá? Então, meus amores, ó, quando você fala na porcentagem, você lembra de porcento. Para 100. Que é esse símbolozinho aqui, que é qualquer número dividido em 100 pedaços. Bem, quando você tem a porcentagem, por exemplo, 42%, aqui você tem um inteiro que é dividido em 100 pedaços, e desses 100 você retira 42. É a famosa leitura 42 para 100. Pega o inteiro, divide ele em 100 partes e dela você arranca 42 para você. Tudo na porcentagem, chamado todo, o nosso inteiro, ele equivale a 100%. E a parte, que é aquilo que você precisa retirar, é X%. Pessoal, essa ideia de porcentagem aqui, ela é muito boa para que você desenvolva problemas básicos de matemática. Considerar o todo, que é o meu inteiro, 100%, e a parte X%. Com essa ideia, tu consegue resolver os problemas básicos de matemática. Por exemplo, se você tem 42%, você quer extrair, perdão, 42% de 4.200. Você pode
através desta relação, fazer isso. Quem é o meu inteiro? Quem é o meu todo aqui? 4.200. Esse meu inteiro, esse meu todo, ele vale 100%. Ele é o todo. Quem é a minha parte? É aquilo que eu quero descobrir. Que equivale a quantos por cento? 42. Olha aí. Dá para extrair esse valor? Dá. Eu usei uma regrinha de 3. Cara, olha que coisa linda. Ó. 0 com 0, 0 com 0. Na minha horizontal, eu posso fazer esse cancelamento de boas. Eu faço meio pelos extremos. X vezes 1x, aí fica 42 vezes 42. 42 multiplicado por 42, só que na nossa vibezinha, ó, 4, 8, 8, 16. 16 vai 1, 7.764. Não tem segredo para fazer uma questão dessa. Agora, dentro de uma prova de concurso público, meus amados, não vai aparecer bonitinho só para você extrair isso. Qual é a maior dificuldade do concurseiro? A maior dificuldade do concurseiro é ler uma questão mais ampla e extrair daí, certo? Esse cálculo. Em algumas situações, você nem precisa efetuá-lo, porque porcentagem é um assunto tão comum na tua vida que em algumas situações você consegue desenrolar esse cálculo sem fazer um risco, até mesmo fazendo um cálculo de cabeça. Se tu tens, por exemplo, né, umas porcentagens como essa, de lembrete aqui, a porcentagem 10%, ou a porcentagem 20%, ou a porcentagem 25%, ou até mesmo a porcentagem 50%. Essas porcentagens, elas são tão comuns nas provas de concurso que você tem atalhos, você tem caminhos e você pode encurtar esse cálculo e às vezes até fazer isso de cabeça, dependendo do valor de quem você quer extrair. Porque 10% todo mundo sabe que é 1/10 do inteiro, 20% é 1/5, 25% é 1/4, 50% é 1/2. Toda vez que você quiser calcular 10% de alguém, divida por 10. Quando você quiser calcular 20% de alguém, divida por 5. Quando você quer calcular 25% de alguém, divida por 4. 50% de alguém, divida por 2. E aí você chega no resultado. De boas? Tranquilidade total? Deu para entender essa parte? Beleza, né? E aí, o nosso trabalho, né, nesse nosso curso, é fazer você exercitar. Porque muitos de vocês conhecem essa base, essa teoria de porcentagem. Muitos de vocês já estão, professor, isso eu já vi, eu já sei calcular. Se a prova fosse só para fazer isso aqui, é de boa. O meu problema é quando eu chego na questão que eu não sei o que é que eu faço, como eu procedo para fazer o cálculo. E aí, cara, não tem outra maneira. Meus amores, tem que fazer questão, tem que exercitar. Tudo bem? Então, trouxe para vocês aqui algumas questões básicas, porque esse é o começo de tudo. É o começo para que você possa chegar na excelência. Então, vamos ver aqui devagarinho, cada questão, conversando, batendo um papo, para que você possa chegar na excelência, tá bom? Identifica o personagem da história. O personagem é um cara chamado quem? Carlos. Carlos é o meu personagem. E esse cara tem uma caixa com bolinhas de gude. O primo de Carlos perdeu 4 bolinhas de gude que estavam na caixa. Carlos verificou que o total de bolinhas da caixa
se reduziu a 90% do que ele tinha. Nessas condições, é correto afirmar que o número de bolinhas na caixa antes da perda era. Imagina a seguinte situação. Aqui você tem a caixa do Carlos. E aqui tem uma porrada de bolinha de gude. Eu não sei quantas, mas aqui está cheio, tá? O valor de bolinhas, ou o total de bolinhas que tem nessa caixa, vale para nós 100%. É o todo. O primo de Carlos perde 4 bolas. Ele perde 4 bolas. E quando ele foi verificar as bolinhas que tinha aqui dentro, né, que agora tem menos, porque ele perdeu, as bolinhas agora correspondem a 90% do que ele tinha antes. Olha, menino, tudo na porcentagem começa onde? No 100%. Sim ou não? Começa no 100%. Se você tem 100%, que é o começo, e eu perco 4 bolas, e no final fica só 90%, pergunto para vocês, quantos por cento eu perdi? Eu não quero a quantidade, eu quero a porcentagem. Deixa eu mudar aqui a fonte. Se aqui é 100, e depois que eu perco 4 bolinhas, eu fico com 90, é porque percentualmente eu perdi 10%. Vocês concordam comigo? Ah, então posso trabalhar com associação. Esses 10% que eu perdi são 4 bolas. E a pergunta é: qual o número de bolinhas na caixa antes dele perder? Antes de perder, 100%. E ele quer saber quantas bolinhas ele tinha. Bora correr para o abraço, bora ser feliz. Meus amores, daqui para cá, dá até para fazer isso aqui, ó, por associação. Daqui para cá aumenta 10 vezes, concorda comigo? 10 vezes 10, 100. Então, percentualmente e proporcionalmente, aqui também vai aumentar 10. Quanto é 4 vezes 10? 40. Então, eles tinham o quê? 40 bolas. Gabarito, letra de quem? Letra A. Se 10% equivale a 4 bolas, eu quero saber 100%, eu vou multiplicar aqui por 10, ó. Então, aqui eu multiplico por 10 também. Letra A, 40 bolinhas. Show de bola? Tudo na paz? Deu para entender essa ideia aí? Ah, Fernando, e se eu não conseguir raciocinar dessa forma? Se eu não conseguir enxergar isso que você enxergou, aí você faz o meio pelos extremos. 10 vezes x, vou botar esse pontinho de interrogação como sendo x. É 4 vezes 100. 10 vezes x é 400. X é 400 dividido por 10. E dá 40 bolas. Of course? De boas? Gabarito, letra quem? Letra A. Então, preste atenção e que essa ideia fique marcada na tua mente aí, no teu coração. Quando você tem o ponto de partida na porcentagem, esse ponto de partida é o 100%. É o 100%. Como ele perdeu 4 bolas, ele ficou com 90% no final, então essa perda corresponde a quê, pessoal? A 10%. Tranquilo? De boas? Então vamos para a próxima.
Olha um outro modelo de questão de porcentagem para vocês. E que nesse modelo a gente precisa também ter uma noção bem legal do que ele está exigindo. Até porque ele não trabalha com números. Ele trabalha com representações. Considere que X representa 40% de Y. X vale 40% de Y. Ele vale 40% de Y. A porcentagem que Y representa de X é quanto? Que acha isso, Fernando? Que raciocínio maluco é esse? X representa 40% de Y. A porcentagem que Y representa de X. Como é que eu posso fazer isso? Cara, eu não sei quem é esse X, eu não sei quem é esse Y, mas eu posso trabalhar, pessoal, com quem? Com valores. Toda vez que você falar em porcentagem, você vai lembrar do 100, é ou não é? O X, ele vale menos que o Y, porque ele só vale 40% dele. E aqui, a melhor forma de desenrolar a questão é criar um valor para o Y. E esse valor precisa ser o 100. Mas por que o 100? Porque fica mais fácil de você fazer esse cálculo. Ó, se o Y vale 100, o X, de acordo com a informação que ele está dando aqui, ó, vale 40% de Y. Cara, quanto é 40% de 100? É 40. Todo mundo sabe fazer isso. Então, eu criei uma situação hipotética, chamei o Y de 100 e achei que o X é 40 porque o X vale 40% dele. Fernando, se eu quisesse botar um outro valor, cara, poderia. Mas não complica a tua vida, não. Se tiver porcentagem, você precisar atribuir um valor, chame de 100, cara. Tá bom? Então, o X vale 40% do Y. Mas a pergunta é, e o Y representa quanto do X? Esse cara vale quanto desse? Entendeu? Esse vale quanto em relação a esse? Então, nesse caso, você chama 40 de 100%. E esse 100 vale X. Aí eu vou saber quanto é que ele vale do X. Vamos lá, devagarinho. Vou cortar os zeros. Posso cortar um zero com um zero? Pode. Faço meio pelos extremos. 4 do X, 100 vezes 10 dá 1.000. X é 1.000 dividido por 4. X é igual a 250. Então, o X vale o quê, pessoal? Em relação ao Y. 250? Cuidado, aqui tem, ó, 250. Mas cuidado. Ele quer saber quanto é que ele vale em relação ao X. Só que o X, ele não é zero. O X, ele parte de 100%. Quando eu chego em 250, eu não marco 250, não. Você vai se lascar. É a letra D. Por quê? O X é 100, ele é 250. Daqui para cá, de quanto for o aumento? De 150%. Ele vale 150% de quem? Do X. O cara, ele bota para você 250 para te ferrar. Mas eu tenho que considerar que o X é 100, ele é 250. Então, aqui vai ser de quanto essa diferença? De 150. Tudo bem? Show de bola. Bora ser feliz. Vamos para a próxima. Ok, gente? Tranquilidade com essa questão? Beleza? Vamos para a terceira.
Em uma empresa, há 360 funcionários. Metade deles são homens, metade são mulheres. Olha, vou pegar essa informação e vou colocar aqui, ó. 360 funcionários. Dentre eles, tem homens e tem mulheres. Como ele fala que a metade são homens, a metade de 360 é 180. A outra metade são mulheres. Então, divide por 2, você sabe fazer isso, tá? 180, 180. Sabe-se que 45% dos funcionários têm ensino médio. Vou botar aqui, 360, ensino médio, 45%. Eu posso muito bem aqui já calcular esses 45%. Me ajuda? 45% de 360. Corta 0 com 0. Fica 45 vezes 36 sobre 10. Então, quanto é que vale 45 vezes 36? Vamos fazer aqui rapidão. Vem aqui, depois eu apago. Você vezes 5, 30. Bom, 3. 3 vezes 4, 24. 3, 27. 5 vezes 3, 15. Vai 1. Aliás, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 12 mais 1, 13. 12 vai 1. 3, 3, 6. 1.620. Então, vamos lá. 1.620 dividido por 10. Corta 0 com 0. 162. Bem bonitinho, não é isso? E aí? Continuando aqui. Então, completaram o ensino médio 162 pessoas. Continua. 45% tem ensino médio completo, com o maior grau de escolaridade. Os demais têm ensino superior completo. O que sobra? Ensino superior completo. É o restante. Quanto é 360 menos 162? 360 menos 162. 10 tira 2 dá 8. 15 tira 6 dá 9. 198. É isso? Então, 198 criaturinhas em ensino superior completo. Dentro dos funcionários homens, um desses aqui, ó, 95 deles têm ensino superior completo. Entre os homens, deixa eu apagar aqui, ó. Entre os homens, são quantos homens? 180. 95 tem ensino superior completo. Ensino superior completo. 95. Então, quem tem ensino médio completo? 180 menos 95 dá quanto, gente? Dá 85, não é isso? O número de mulheres que têm ensino médio completo com maior grau de escolaridade. Mulheres. Pessoal, ele quer saber mulheres que têm ensino médio. Entre os homens, quantos têm ensino médio? 85. Só que ensino médio não são 162? Então, olha só. Ensino médio, mulheres e homens. Homens, 85. Nós descobrimos. Mulheres é o restante, que ensino médio é quanto? 162. Então, é 162 menos 85. 12 menos 5, 7. Aqui ficou 15 menos 8, 7. Dá 77. Então, mulheres com ensino médio completo, 77.
Feito da cá. Show de bola? Tranquilidade? Aí a nossa terceira questão feitinha. Muita paciência, muita leitura, tem cálculos, a questão toda, mas ela não é difícil, ela é uma questão reta. Os dados estão sendo dados sequenciados. Os bens do senhor João foram partilhados após sua morte. Os custos processuais corresponderam a 10% do valor total dos bens. Após os custos, a partilha foi feita de modo que a esposa do senhor João ficou com metade do saldo. E a outra metade foi repartida igualmente entre os 3 filhos do casal. A parte de cada um dos filhos em relação ao valor total dos bens antes dos custos corresponde a quanto? Aqui, não precisa você atribuir valor. Porque, olha só, os bens dele valem quanto? 100%. Concorda comigo? 10% são chamados custos processuais. Se eu tiro 10% para pagar os custos processuais, o resto é quanto para ser dividido? A divisão será quanto, pessoal? 90%. É aqui que eu vou dividir, ó. O seu João ficou com a metade. Metade, 90%. E a outra metade, que é os outros 45%, vai ser dividido entre quem, senhores, senhoritas? Os 3 filhos dele. Se eu dividir por 3, cada filho vai ganhar quanto da herança? 15%. Gabarito, letra de quem? B, de bola. Ok? De boas? Peraí, vamos voltar aqui, que o som estava desligado, né, gente? Desculpa. Eu vou voltar à questão de novo. Uma pesquisa revelou que o brasileiro permanece, em média, conectado à internet 5,4 horas do seu dia, seja para a utilização do trabalho ou lazer. Qual é o valor percentual correspondente do dia que o brasileiro passa conectado à internet? Cara, pensa comigo. Todo dia, o dia todo, são 24 horas. E 24 horas corresponde a 100%. 24 horas é o todo. Tu passa conectado na internet 5,4 horas. Isso equivale a quantos por cento? É só você fazer isso. E correr para o abraço e ser feliz. Meio pelos extremos. 24x 5,4 vezes 100 dá 540. X é 540 dividido por 24. Só dividir, papai. Bora correr para o abraço ser feliz. 2. 24 vezes 2, 48. 48 para 54, 6. Baixo 0. 60 por 24 dá 2. 24, 48, 12. Não tem mais nada para baixar. Abaixo 0. Coloca 0. 5. Aqui vai dar 0. 22,5%. Resposta, letra Q. Letra B de bola. Beleza? Salve, salve. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A parte 2 dessa aula, eu vou mandar para ti amanhã. Finalizamos aqui. Fica com Deus. Exercita. E amanhã tem a parte 2 da nossa aula. Um abraço, queridos. Fica com Deus. Um abraço. Até amanhã. Valeu.